abrir a nossa Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Vamos colocar a imagem para mim, deixa aberto em 2,9. Vamos continuar falando sobre a renovação da mente, né? Tem uma imagem aqui que eu escolhi para a gente continuar falando sobre a mente. Tem um passarinho voando e tem um passarinho na gaiola, né? Então esse passarinho voando, ele simboliza a nossa mente. Simboliza a nossa mente. Então esse passarinho voando, ele vai em qualquer lugar, né? Ele voa a hora que ele quer, ele voa para qualquer lugar, ele pousa em qualquer lugar, né? Então ele faz o que ele quer, qualquer lugar ele vai. Assim é a nossa mente. Esse outro passarinho que está preso aqui na gaiola, ele simboliza um foco, né? Ele tem um foco. Então a nossa mente tem que ter um foco. Vamos dizer que ele está preso aqui, mas preso dentro da palavra de Deus. Então ele tem limites, ele tem foco. E esse outro está solto. Então o que está solto faz o que quer. E esse aqui está vagueando. Às vezes a nossa mente fica vagueando, né? E por falta de treinamento, por falta de disciplina, a gente não tem nem condições de meditar. Se eu perguntar para você qual foi a última vez que você meditou em alguma coisa, que você parou, que você sentou, fechou seus olhos, ficou ali ponderando naquela palavra, pensando naquela palavra, né? Eu não sei qual a última vez que a gente conseguiu fazer isso. E quem não tem esse treinamento, quem não tem essa disciplina, não consegue fazer isso. E a nossa mente fica vagueando por um monte de lugar, né? Ao mesmo tempo aqui dentro passa uma enxurrada de pensamento. Então qual é o nosso trabalho? Nós vamos ter que treinar para tirar esse passarinho daqui e colocar ele aqui, dentro da gaiola, que é dentro da vontade de Deus. Então nosso desafio, quando se fala em renovar a mente, nós vamos pegar esse passarinho que está voando, que simboliza a nossa mente, vai em qualquer lugar, faz o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, assim nossa mente. Então, para ter uma mente renovada, nós vamos ter que mudar esse passarinho para dentro da palavra de Deus. Ele vai ter que ter um foco, ele vai ter que ter um objetivo. Isso só se consegue com treinamento e com disciplina, né? Se a gente não tiver um treinamento e uma disciplina, a gente não consegue. E se a gente não fizer isso, nós vamos ser um frequentador de igreja, mas não vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a nossa mente ficar vagueando. Mas o Espírito Santo vai nos dar condição para fazer isso, né? Quando a gente quer, Deus quer. Quando a gente se volta para Deus, Deus se volta para a gente também. Então, se eu quero, Deus quer, né? Se eu quero, Deus quer. Então, aí nós vamos viver o que está escrito lá no Salmo 1, Salmo 1, versículo 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então esse é o foco. Para quem quer renovar a mente, precisa focar nisso, né? Precisa focar nisso. Então, precisamos ter prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Vai exigir de nós uma disciplina. Olha o tamanho da guerra que nós estamos entrando. Para quem quer renovar a mente, quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos precisar meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Olha o tamanho da guerra, mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Então essa mente vagueando, essa mente lasciva, essa mente que vai onde quer, que ela faz o que quer, na hora que quer, ela não pode experimentar a vontade de Deus. Vai exigir da nossa parte. Deus vai fazer a dele e nós vamos fazer a nossa. Qual é a nossa parte? Nós precisamos ter um objetivo, precisamos ter um foco. Quem vai nos ajudar? O Espírito Santo vai nos ajudar, né? É um trabalho demorado, é muito demorado, porque nós passamos a vida com a nossa mente vagueando. E agora nós precisamos trazê-la de volta, fazer a nossa parte, trazer a mente de volta, né? Colocar ela dentro da gaiolinha, para a gente levar cativo todo pensamento a Cristo, para a gente submeter a nossa mente para a palavra de Deus, para a gente começar a pensar nas coisas de Cristo. Então nós passamos a vida com a mente vagueando, agora vamos ter que trazê-la de volta. Vamos ter que recuperar nosso pensamento de novo, a nossa mente.
Então é uma guerra espiritual, porque o diabo não quer que a gente experimente qual é a boa, perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente já percebe que você está numa guerra, que a gente vai enfrentar uma guerra, né? E que não é fácil, e também Deus não exige nada da gente nesse sentido, basta a gente querer, e Deus vai mostrando os caminhos. Caiu, levanta, levanta, caiu e vamos embora. Né? É de glória em glória, de graça em graça de transformação. É um processo muito lento para a gente poder, né, consagrar nossa mente ao Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu por exemplo, eu tenho dificuldade. Se a pessoa disser assim para mim, vamos num... Como é que chama aqueles parques que tem chalé? Chalézinho pra gente ficar lá, como é que chama? Vamos... Uma pousada, isso. Vamos na pousada. Tem um chalézinho, tem tudo. Aí o Florisvaldo é diferente de mim. O Florisvaldo, ele consegue pegar uma varinha e pescar lá no chalé, na pousada. E aquilo para ele dá um alívio para a mente dele, né? Aquilo dá um conforto. Para mim já não dá, eu não aguento pegar uma varinha e pescar. Eu vou lá na pousada, o que eu quero? Comida. Vou lá comer. Depois eu vou lá no quarto e vou ler um pouco de um livro, alguma coisa. Isso me faz bem. Então, para ele faz bem pescar. Para mim não faz bem. Eu não aguento ficar lá. Se a pessoa me chamar para pescar, eu não vou. Eu não acho graça. Eu não acho interessante. Não mexe comigo em nada. Se me chama na pousada para comer, eu vou. Eu gosto de ir lá comer. Depois eu vou sentar no lugar, vou ler um livro. Para mim é tudo aquilo. Eu gosto daquilo. Então, cada um tem que achar o seu jeito para descansar, para pensar um pouquinho, para repensar naquilo que a gente está pensando. Então, cada um tem que achar o seu jeito, o seu ponto, onde Deus vai falar com você. Cada um tem que se localizar onde é o ponto onde Deus vai conseguir alcançar você e falar com você, onde você vai ter paz. Então, não é a mesma coisa, para cada um é diferente. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Mas vai exigir da gente meditação. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O próximo: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quando fizer vai prosperar. Dessa meditação vai vir a nossa prosperidade. Nós vamos ter pensamento novo, nós vamos ter sentimento novo, nós vamos pensar coisas novas, nós vamos pensar coisas que glorificam o Espírito Santo, nós vamos pensar coisas que agradam a Deus, vamos levar nosso pensamento através da palavra, submetendo a vida à palavra, vamos levar nosso pensamento cativo a Cristo, né? Vamos aprisionar certos pensamentos que não servem mais para a gente, e aí nós vamos prosperar. Né? Mas há um trabalho, nós vamos ter que pegar aquele passarinho que está vagueando e trazer ele para dentro de novo da vontade de Deus, vamos precisar resgatar a nossa mentalidade, o nosso pensamento outra vez, né? Nós vamos precisar resgatar isso. 1 Coríntios 2,9, como eu li para você, aí, 1 Coríntios, né? Por que nós precisamos da palavra? Irmãos, esse resgate só acontece através da palavra. Não acontece sem a palavra. Por quê? Porque esse resgate a gente só muda através de revelações. Você não vai mudar se você não tiver a revelação da palavra de Deus. Nós só mudamos através da revelação da palavra. Se não tiver a revelação da palavra, não tem mudança. E isso é uma coisa pessoal, não é coisa coletiva. Você tem que ter o seu momento com Deus. Você tem que ter um momento em que Deus fala com você. Nós tivemos aqui um momento coletivo agora. Louvamos, graças a Deus, bendizemos ao Senhor, né? Reunimos aqui no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é assim, né? Você tem que me suportar, eu tenho que te suportar. O corpo de Cristo é cheio de gente com falha. Deus já coloca a gente com falhas, um perto do outro, para um suportar o outro, aprender a conviver com o outro. Então, nós estivemos aqui reunidos no corpo de Cristo, a igreja, aqui na terra. Aí você vai para casa, mas você tem que ter seu momento particular para Deus falar com você, Deus trazer a revelação para que haja mudança. E essa revelação só acontece no particular com Deus. Ela não é do momento coletivo, é do seu particular com Deus. Antes tem prazer na lei do Senhor, medita na sua lei de dia e de noite. É um particular com Deus, porque essa transformação só vem através da revelação. Então nós precisamos dessa revelação.
né? Nós precisamos da revelação da palavra. Aí o 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, o seu olho ainda não viu. Você viu um monte de coisa, você já viu uma porção de coisas na tua vida, mas aquilo que Deus quer nos dar, os olhos ainda não viram. Nem ouvidos ouviram, meu ouvido ainda não ouviu. Tem coisa nova para nós que Deus quer falar diretamente com você, e Deus não vai falar publicamente. Tem coisa que é você e Deus. Você precisa ouvir a Deus para a sua alma ser curada. Nós precisamos ouvir a Deus para a nossa alma ser curada. Então, aquilo que os meus olhos não viram, Deus quer me mostrar. Por que meus olhos não viram? Porque isso não ensina na faculdade. Os seus olhos no curso viram um monte de coisa. Mas o que o seu olho viu na faculdade não são verdades eternas. E o que Deus quer que meus olhos vejam agora são as verdades eternas, são as verdades espirituais, são as verdades do céu. O que Deus quer que eu ouça agora eu já ouvi na faculdade, glória a Deus, louvado seja Deus. Aquilo da faculdade serviu para o meu intelecto, mas não serve para o meu espírito. Não me transforma por dentro, transforma minha mente, meu intelecto, mas não me transforma por dentro. O que me transforma por dentro, que cura minha alma, são as revelações particulares que eu tenho de Deus. Não são de vídeo, porque se eu ficar em muito vídeo, eu desvio. O vídeo vai me servir para uma coisa também, mas não é aquilo que Deus quer falar comigo. Não é o profundo que Deus quer falar comigo, não é aquilo que Deus quer que os meus olhos vejam, Deus quer que meu ouvido ouça, mas isso eu tenho que pagar um preço. E Deus fala para a gente ficar no quarto, entra no quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus secretamente. O teu Deus que te ouve secretamente vai te recompensar publicamente. Mas é aqui no quarto que acontece, é o quarto onde tem um particular com Deus, onde eu dobro meu joelho, eu vou orar. No meio da oração, Deus vai me trazendo revelações, Deus vai falando coisa comigo que não vai falar aqui no culto, que não vai falar no vídeo, que não vai falar através de ninguém. É só o seu particular com Deus que vai te mudar. É só uma relação mais efetiva com Deus é que vai mudar a nossa vida. Então, os olhos ainda não viram. Na faculdade você viu um monte de coisa, seus olhos viram um monte de coisa, seu intelecto está cheio, mas não são verdades eternas. Os meus ouvidos, nem os meus ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está preparado para nós. Como foi pregado aqui no começo, Deus quer dar novidade de vida, um sentimento novo, um pensamento novo. Não vamos ficar mais atrelados ao passado, não é que o passado vai desaparecer, mas Deus vai nos desligar dele, e quando ele vier não vai mais nos fazer mal, não vai deixar a gente paralisado, não vamos ficar comendo e olhando para o teto pensando no passado, petrificado. Não, esse sentimento vai sair do nosso coração. O passado para nós vai ter um sabor diferente. Vai virar agradecimento. Obrigado porque eu passei por isso, e isso me trouxe até aqui. O Senhor converteu isso que era maldição, o Senhor converteu em bênção. Isso que era ruim virou um degrau para mim amadurecer. Aleluia. É assim que nós vamos olhar a vida com uma perspectiva diferente. Nós vamos olhar a vida com esperança. Nós vamos ser pessoas que vão ter mais esperança no nosso coração. Então, aquilo que os olhos ainda não viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, é o que Deus tem para aqueles que amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, eu vou falar isso aqui na segunda parte, da profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Então, a única pessoa que conhece você é você mesmo. O Florisvaldo não conhece André, André não conhece o Florisvaldo, ninguém se conhece. A gente se conhece em partes. Mas a única pessoa que conhece você mesmo por dentro é você. Por exemplo, eu vou ministrar o seu espírito agora e vamos ver, quer ver como é interessante? Ó? A única pessoa que conhece a sua mente e seus pensamentos é você e seu espírito. E Deus, mais ninguém. Ninguém conhece. Então, por exemplo, eu vou dar uma revelação para o teu espírito agora, né?
Aí você vai pensar, eu já perguntei isso aqui algumas vezes, né? Por exemplo, eu vou perguntar aqui, de novo, eu já fiz isso, mas vamos entender de forma diferente. A única coisa que conhece você é o seu espírito. Então eu vou fazer aqui fazer aqui uma dinâmica para a gente pensar. Vamos falar aqui, a comida que você mais gosta. Aí você já pensou. Qual é a comida que você mais gosta? Acendeu uma luz, você não está nem pensando nisso. Qual é a comida que você mais gosta? Aonde acendeu essa luz? Onde que ela veio, acendeu? Não, primeiro no espírito. Primeiro, depois ela vem para cá. Presta atenção. Aí, primeiro ela acende aqui, depois ela vem. É tão rápido que ela vem aqui e manda uma mensagem para cá. Então, por que ele fala aqui, ó? Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então você gosta de uma comida. Agora vamos trazer para a mente. A mente você vai falar comigo. A sua mente você vai falar comigo. Por exemplo, Eugênia, qual a comida que você mais gosta? Estrogonofe. Agora você está falando a mente. Estrogonofe. Pedro? Estrogonofe também aí, ó. Ô, Glória. Pastor? Churrasco. Churrasco. Flor? Picadinho. Picadinho, Andréia. Gosto de churrasco também. Churrasco. Carol. Ovo branco. Carol gosta do quê? Ovo. Ovo. Pizza, né? Sueli. Eu gosto de tudo. Tudo. Tá bom. Até pedra. Sofia. Tudo também? Pedrinha também. Pedro. Tudo também? Come tudo. Fala, Bruna. Churrasco. Eu também churrasco. Você vê como que é as coisas? Então, o seu espírito entendeu, a sua mente pronunciou. O que você mais gosta. Agora eu sei. Mas só você e seu espírito sabia. De repente você fala abóbora, eu não sabia do que você gostava. Agora eu sei, porque o seu espírito mandou a mensagem para a sua mente e a sua mente verbalizou o que você gosta. Assim, agora, o que ele fala aqui? Ó? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, o Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito examina as coisas mais profundas de Deus. Perscruta é examinar de forma minuciosa, em detalhes. Então o Espírito Santo conhece tudo que tem no coração de Deus. Aí você está lá no seu quarto orando, o Espírito Santo que conhece tudo que tem no coração de Deus traz coisas para o seu espírito, o seu espírito manda para a sua mente, a sua mente é renovada. Mas isso acontece através da palavra. Quando eu estou lendo a palavra, eu estou entendendo no meu espírito. Eu não entendo a palavra no espírito. Quando eu entendo a palavra no espírito, o que acontece? O meu espírito fica cheio e envia mensagem para a minha mente e a minha mente começa a receber luz, começa a ser renovada. Então, por isso é importante a palavra. Sem a palavra, não tem renovação de mente. Você vai ficar só com o intelecto daquilo que você aprendeu. Então, as coisas que meu ouvido ainda não ouviu, os meus olhos ainda não viram, eu não vou conseguir perceber sem a palavra. Só vou conseguir receber através da palavra. Porque o Espírito Santo vai lá, conhece o coração de Deus, traz as palavras para o meu espírito, e meu espírito manda para a minha mente começa a ser iluminada, e a minha mente começa a ter força para ter domínio sobre coisas que ela não tinha domínio, e ela deixa de vaguear, e ela começa a ter foco. Ela começa a ter um foco a minha mente a partir do momento que eu recebo a palavra no meu espírito. Aí a minha mente começa a ter foco, né? Então eu preciso da palavra. Sem a palavra não existe renovação de mente. Sem a palavra nós não vamos conseguir renovar nossa mente. Então é importante a gente meditar na palavra. Porque a palavra, eu abri a Bíblia, Deus falou comigo. Aí entrou no meu espírito. Quando o meu espírito se enche, ele transborda e manda para a minha mente. E minha mente começa a ter controle das coisas onde eu tenho força para fazer aquele resgate. Aquela mente que vagueava, ia para todos os lugares, pensava o que ela queria, ia toda hora. E quando ela queria, não tinha domínio nenhum. Agora eu tenho domínio, eu resgato ela para dentro da vontade de Deus. E levo meus pensamentos cativos a Cristo. Quer dizer, agora eu estou submisso à palavra, eu consigo me submeter à palavra e punir toda a desobediência da minha mente através da palavra.
Agora eu consigo punir a desobediência da minha mente através da palavra. E aí eu consigo, claro, minha mente vai vaguear de novo, vai, mas agora eu tenho mais controle. Agora eu funciono mais rápido, agora o Espírito Santo fala mais rápido comigo, ela vai vaguear até Jesus voltar, ela vai vaguear. Mas agora é diferente, agora eu já vou lá e trago ela de volta. Ela não fica lá vagueando dias e horas e pensando o que ela quer, do jeito que ela quer, não. Eu não faço mais a vontade da minha mente, agora eu vou lá e resgato ela e trago ela para cá, pelo poder que há na palavra. Se não tiver palavra, não tem esse poder. Não tem essa sabedoria, essa inteligência espiritual que Deus nos dá. E a mente continua vagueando, e é isso que o diabo quer, que a gente fique escravo dele. Né? Aí nós não vamos conseguir ouvir as coisas novas que Deus quer falar, porque a mente está vagueando, a mente está cheia, a mente está ocupada, a mente não para. E nós não vamos conseguir se concentrar naquilo que Deus está falando, não vamos conseguir ouvir, não vamos conseguir perceber. Às vezes Deus já deu a resposta para nós que a gente não percebe. Por quê? Porque a mente está voando. Como é que a mente está cheia de coisa do mundo? Como é que nós vamos ouvir a Deus? Ela já está cheia de coisa do mundo. Então não tem, às vezes Deus fala e a gente não consegue perceber o que Deus falou, porque a mente está vagueando. Aí em Mateus 11, 25... Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos. Irmão, existiam algumas classes de gente na Bíblia. Tiveram lá os doutores da lei, aí estavam lá os escribas, os fariseus, os saduceus, e estavam os discípulos. Está tudo no mesmo lugar. Doutores da lei, os escribas, os fariseus e os discípulos. Jesus falou que ele ocultou essas coisas que nós estamos falando aqui dos sábios e dos entendidos. Então já chama doutores da lei, eram os judeus que eram peritos em religião. Eles eram peritos em religião. Os escribas faziam as leis da época, né? Eles cuidavam dos arquivos das coisas da época. Eles eram tidos como os advogados mais famosos da época, faziam os textos, copiavam os textos, arquivavam coisas. E eles eram muito admirados porque eles liam, e naquele tempo poucas pessoas sabiam ler. Então os escribas eram muito admirados. E tinha os discípulos. Jesus falou que se oculta das pessoas que do sábio entendido. Tem gente que estuda muito, até a Bíblia, que acaba se perdendo. Porque Deus condena o intelecto? Não, ele manda a gente buscar sabedoria. Agora, Deus condena a vaidade da sabedoria. Quando a gente quer puxar as coisas para a gente. Deus condena a vaidade da sabedoria. Deus não condena o intelecto. Ele quer que a gente aprenda. Mas ele quer que a gente aprenda de uma forma humilde. Qual é a forma mais humilde? É se humilhar diante de Deus em jejum, é se humilhar em oração, é se humilhar através da palavra. Quando você está fazendo o jejum, você está falando: Deus, estou passando tudo para a sua mão. Porque se eu ficar comigo não dá, eu não vou conseguir resolver isso, não vou conseguir fazer aquilo, mas eu estou entregando tudo nas suas mãos. Então, os doutores da lei, os escribas, os instruídos, tem gente que estuda tanto que acaba se desviando das coisas de Deus. E eles eram instruídos, eles eram lá especialistas em religião, mas tinha uma coisa: eles não tinham acesso às verdades de Deus. Quem tinha acesso às verdades de Deus? Quem tinha? Nós falamos 3 classes de pessoas, mas quem tinha acesso às verdades eternas? Quem? Nós falamos dos doutores da lei, dos escribas, fariseus e dos discípulos. Quem tinha acesso às verdades eternas? Os discípulos, mas eles foram chamados pela fé.
Estavam trabalhando, aí Jesus passou no Mateus e falou, deixa aí de colher imposto, me segue. Ele seguiu, aí foi o Pedro, o André, ó, deixa de pescar, me seguiram. Eles seguiram a Jesus e eles, por incrível que pareça, eram letrados, pelo menos pelos rabinos, exigia um curso para falar de Jesus, pelo menos, né? Para falar de religião. Mas eles eram tidos como iletrados, mas eles seguiram Jesus e nós somos os discípulos. Nós somos discípulos. Não adianta a gente encher o nosso intelecto de um monte de coisa. Nós vamos se tornar sábio e entendido. E Deus não se revela para sábio e entendido. Deus se revela para os pequeninos. É proibido aprender? Não. Mas Deus condena a vaidade do aprendizado. Quando a gente quer trazer as coisas para a gente. Deus condena a vaidade do aprendizado. O que a gente quer mostrar com aquilo que nós estamos aprendendo? O que nós estamos fazendo? Mas Deus se revela aos pequeninos, pequenino para os homens, mas grande em unção. Os discípulos eram pequeninos aos olhos dos homens, mas eles eram grande em unção e eles tinham acesso às verdades eternas, enquanto os que estudavam eram entendidos, perito na lei, não tinham acesso às verdades eternas. Enquanto os escribas faziam tanta coisa, tinham inteligência, copiavam texto, arquivavam coisas, tinham uma inteligência enorme, o intelecto estava cheio, mas eles não tinham acesso às verdades eternas. Quem tinha acesso? Os discípulos, que eram mais humildes, foram chamados de forma humilde, né? Eles tinham acesso ao céu, eles tinham acesso às coisas divinas. Então hoje, Deus me deu um chamado. Se eu começar a buscar muita coisa fora, o que vai acontecer comigo? Eu vou me desviar do meu chamado. Eu vou querer viver o chamado dos outros. Aí eu vou deixar de orar, vou ficar assistindo os outros, vendo os outros. O que acontece? Deus não vai falar o que o meu ouvido precisa. Ouvir não está lá no vídeo. O que o meu coração precisa subir ao meu coração não está no vídeo, porque é muito fácil. O que meus olhos precisam ver está na oração. Joelho no chão. Aí quando eu estou de joelho no chão, Deus vai falando das verdades eternas e essas verdades vão curando minha alma. Então eu posso ver um monte de coisa que vai me deixar intelectualmente inteligente, mas não vai me dar acesso às verdades eternas. Até porque Deus não é Deus não é não sei como colocar a palavra aqui, mas Deus não é o Deus dessas facilidades, não. Precisa pagar o preço para ouvir a Deus. E o próprio Jesus ensinou, entra no teu quarto, vai lá orar que eu vou falar com você. Então precisa pagar um preço, senão a gente se desvia da nossa chamada. Precisamos pagar o preço. Deus precisa falar com você, mas você precisa pagar o preço. Nós precisamos pagar o preço para ouvir Deus falar. Então, os intelectos aqui, eles eram muito intelectuais, mas não tinham acesso às verdades eternas. Então, tem gente muito intelectual que não tem acesso às verdades eternas. Então, tem gente que é empresário, é dono de empresa com 1.000 empregados, 2.000, 10.000, mas a vida vai ser só aquilo. Eles não têm acesso às verdades eternas, porque as verdades eternas é só para gente humilde. E sabe qual é a maior humildade? De joelho, clamando a Deus, dizendo, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Se o Senhor não fizer, não vai acontecer nada na minha vida. Se o Senhor não pôr a mão, não vai acontecer nada. Se o Senhor não fizer, não acontece nada. Então nós precisamos dessa humildade. Para que a nossa mente seja renovada, nós vivemos de revelação. Nada vai mudar a nossa mente se não for a revelação. Conhecereis a verdade vos... Quando é que você conhece a verdade? Quando Deus fala com você, quando Deus aponta os seus defeitos. Você conhece a verdade e fala, ah, Deus, eu não sabia que eu era assim. Aí Deus mostra que você é. Aí você começa a trabalhar naquela área da sua vida, você vai tendo força, vai mudando, sua mente vai sendo renovada. Mas precisamos conhecer a verdade. Sabe que Jesus, quando estava lá no jardim, o Judas traiu Jesus, né? Aí quando chegou lá no jardim... Acho que está em Mateus 24. Aí o soldado chegou lá no jardim, né? Aí Jesus se antecipou. Quem vocês estão buscando? Aí o soldado falou assim, estão buscando Jesus. Ele falou, sou eu. Tem uma tradução da Bíblia, quando Jesus fala sou eu, as armas dele caem no chão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Uma repreensão do irmão na nossa vida faz parte do conhecer a verdade. Às vezes eu estou fazendo uma coisa que eu não estou conhecendo aquela verdade. Como Pedro falou, estava fazendo uma coisa, o pastor Daniel falou para ele, conheceu a verdade, parou. Conhecereis a verdade vos. Às vezes nós estamos fazendo uma coisa que a gente não está percebendo. Aí alguém fala para a gente, naquele momento que nós tomamos aquele choque, naquele momento que a gente foi confrontado, nós estamos conhecendo a verdade, e a verdade vai nos libertar. A partir do momento que ele chegou, estou procurando Jesus, Jesus fala, sou eu, a arma cai, do soldado cai, eles recuam. Porque nada pode com a verdade, a mentira não pode contra a verdade. Quanto mais a gente fala a verdade, a gente precisa se aperfeiçoar nisso, porque droga é um vício, maconha é um vício, cachaça é um vício, jogo é um vício, mentira é um vício. Às vezes nós mentimos sem precisar mentir. Uma coisinha assim, a gente dá uma mentira porque nós estamos acostumados. E renovar a mente faz parte da gente deixar a mentira. Ah, quem vocês estão procurando? Estou procurando Jesus, sou eu, estou aqui, ó. Aí sabe o que aconteceu? O inimigo, as armas do inimigo caem por terra. Quando a gente fala a verdade, as armas do inimigo caem por terra. Aleluia. Quando a gente fala a verdade, o inimigo recua. O inimigo não consegue conviver com a verdade. Então a nossa mente fica vagueando e às vezes ela é acostumada a mentir sem necessidade nenhuma. Ah, bateu lá em casa, fala que eu não estou. Não precisa disso. Eu não posso atender agora, não vou atender agora, eu tenho coisa para fazer. E aí as mentiras vão caindo por terra e nossa mente vai sendo renovada. Essa é a mensagem prática. Quem é? Sou eu, foi eu que fiz mesmo, sou eu. As mentiras vão caindo. Essa é a verdade prática do Evangelho. Não precisa a gente mentir. Não precisa a gente inventar coisa. A gente está, às vezes, tão acostumado a mentir que do nada a gente inventa uma desculpa, um negócio. O que acontece? Nossa mente está vagueando na mentira. Precisa trazer a nossa mente de novo, trazer para cá. Para dentro da gaiolinha de novo. Para a gente submeter a nossa vida à palavra e fazer a vontade de Deus. 1 Reis 19. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminhando. Ele, porém, se foi ao deserto caminhando um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que o anjo tocou, disse, levanta-te, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo, tocou e disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Tornou, comeu, bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias. Elias está frustrado, Elias está decepcionado, Elias está desiludido daquilo que já foi falado aqui na igreja, né? A nossa mente é assim, ele tinha acabado de descer fogo do céu, ele tinha acabado de matar os profetas de Baal, aquela sensação de vitória, daqui a pouco segue uma sensação de derrota. A nossa vida é assim. Tem dia que a gente acorda, né? Tem dia que eu venho aqui de madrugada, eu profetizo aqui em nome de Jesus, Senhor, glória a Deus. Vai acontecer, louvado seja Deus, que tem dia que eu chego aqui arrastando um peso danado. Então tem dia que a gente, e a vida espiritual é assim mesmo, tem dia que a gente está em cima, tem dia que a gente está embaixo, isso é da vida espiritual assim mesmo. Só que dos dois jeitos nós temos que seguir, né? Aí ele estava desanimado, decepcionado, triste, depressivo, triste, né? Lá dentro da caverna. E quando a gente está triste, a gente quer dormir. É o sono da tristeza. Ele dormiu, o anjo levou pão e água, ele levantou e dormiu de novo, né? E aí ele levantou, caminhou 40 dias. No versículo 8, levantou-se, pois comeu, bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aí entrou numa caverna onde passou a noite, eis que veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares
Mataram os teus profetas a espada, e só eu fiquei. Procura-me tirar a vida. Disse-lhe: sai e põe perante esse monte. Sai, põe neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava naquele vento. Aí ele se pôs lá, vinha um vento de quebrar pedra. O vento estava tão forte quebrando pedra. Às vezes a nossa mente está assim. Está um vento tão forte aqui dentro quebrando pedra. E Deus não está nesse vento. Por isso nós vamos precisar resgatar a nossa mente para dentro da gaiolinha de novo, para fazer a vontade de Deus. Nossa mente fica vagueando. Às vezes nossa mente, dentro dela está um vento de quebrar pedra. Aí precisamos resgatar ela de novo, colocar ela de novo dentro da gaiolinha de novo, né? Um vento de quebrar pedra. Depois veio um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Às vezes nossa mente está vagueando, está um terremoto dentro da nossa mente. É um terremoto tão grande dentro da nossa mente, as coisas estão caindo, é tanto pensamento, é tanta coisa, e a mente da gente cansa, e a gente quer dormir, e a gente quer comer, e aquele, né, aquela situação, aquela luta, e o diabo já promove isso também, que ele quer ver a gente com a mente ardendo, doente. E aí, depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Aí a nossa mente está aquele fogo, precisamos resgatar ela, voltar ela de novo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto, saindo, pois a entrada da caverna de Deus estava naquela voz bem branda, bem tranquila, bem sossegada. Sabe onde está a voz de Deus? Uma voz bem branda, tranquila e sossegada. Não está no vento forte, não está no terremoto da nossa mente. Não está no fogo, está numa voz branda. Por isso, precisamos resgatar nossa mente, treinar, tirar nossa mente desse terremoto, tirar nossa mente desse fogo. Precisamos tirar a nossa mente, né? Desse vento de quebrar pedra, trazer a nossa mente, se focar. E depois que Deus fala, aí ele entende o que Deus falou no versículo 16. No versículo 15, disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nissi, ungirá sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Depois daquela mente tranquila, aquela palavra branda, ele ouviu a direção do Senhor. Irmão, Deus não fala no terremoto. Deus não fala no vento forte, Deus não fala no fogo. Por isso eu preciso resgatar, eu preciso treinar minha mente, trazer minha mente de volta, focar minha mente para que eu possa ouvir Deus falar comigo. E aí Deus fala comigo. Essa é a minha parte, de resgatar minha mente. O Espírito Santo vai me ajudar. Deus quer que eu viva isso. Com a mente tranquila, com a mente em paz, com a mente sossegada. Os problemas acabaram? Não. Mas Deus vai me dar o controle deles todinho. Vai tirar os medos, as ansiedades, Deus vai me dar o controle deles todinho. Basta um particular com Deus. Então precisamos ouvir Deus falar com a gente, porque as revelações vão nos dar essa capacidade de resgatar nossa mente de volta. O diabo quer ver a gente no fogo, quer ver nossa mente lá um terremoto. O diabo quer ver nossa mente um vento tão forte quebrando pedra. Deus quer que a gente resgate e traga ela de volta. Vamos terminar aqui. Qual que é o último, Bruna? Mateus 6:22. Vamos terminar aqui. Mateus 6:22 eu coloquei? Então não é. Não, é 6:25. Coloquei 22. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto havereis de comer ou beber, nem pelo corpo, nem quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não comem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valei vós do que muitos passarinhos? Não, Jesus está falando aqui, não se preocupe com o dia de amanhã.
Às vezes a gente está aqui no culto, nossa mente está tão acelerada que nós já estamos vivendo o dia de amanhã. Às vezes nós estamos em casa e precisamos desfocar de algumas coisas, nós precisamos aprender a desfocar de algumas coisas, porque a nossa mente está muito acelerada. Então precisamos fazer outra coisa, né? Para nossa mente desfocar. Precisamos desfocar nossa mente do amanhã. Aí eu achava que isso era impossível, mas é possível. Deus nos dá um conforto, Deus nos dá uma unção, Deus nos dá um poder, né? Para a gente não ficar vivendo o dia de amanhã hoje, porque nós não sabemos nem o que vai acontecer essa noite. E a gente já está sofrendo pelo dia de amanhã. Então, o que eu tenho que fazer? Resgatar minha mente, trazer a minha mente de volta, fazer esse resgate. E eu tenho que me preocupar em viver o dia de hoje. O dia de amanhã pertence a Deus. É claro que a gente tem compromisso. A gente tem os compromissos. Claro que todo mundo tem. Mas isso em oração vai se transformar em paz. Deus vai nos dar uma paz que excede todo entendimento. Nós vamos conseguir deixar o dia de amanhã para amanhã. Senão nós vamos comprometer a vida, vamos comprometer a família, porque a mente fica perturbada. Você fica muito ansioso pensando no dia de amanhã, a mente fica perturbada. E você pensar no dia de amanhã é você desconfiar de Deus. Você acha que Deus não pode prover as coisas amanhã. A sua preocupação vai resolver alguma coisa. É desconfiar de Deus, é falta da palavra. É falta da gente resgatar nossa mente, confiar em Deus. Amanhã Deus vai providenciar todas as coisas. Amém. Amanhã Deus vai fazer o milagre. E vai ser do jeito dele, como Deus quer, da maneira de Deus. Então a gente ficar preocupado, ansioso com o dia de amanhã é desconfiar de Deus. É como o pastor fala, é dar a mãozinha para Deus, para amanhã. Vou dar uma mãozinha aqui para Deus. Não adianta. Amanhã nós vamos ter que viver amanhã. Amanhã Deus pode nos surpreender com coisas maravilhosas, coisas novas, coisas poderosas. Mas nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã. Ele falou assim, você não vê o passarinho come, os lírios do campo, né? Ele se veste com roupas mais bonitas do que a de Salomão. Então se eu cuido das aves do campo, se eu cuido dos lírios, vou cuidar de você também. Aí no final ele dá o veredito lá. Qual era o problema deles? No versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de... Por que eu estou preocupado com o dia de amanhã? Porque hoje eu não tenho fé, é realidade. Se eu tenho fé, eu não vou me preocupar com o dia de amanhã. Amanhã Deus tem coisas boas. Aleluia. Amanhã Deus tem coisas maravilhosas. Aleluia. Amanhã Deus tem coisa poderosa. Amanhã Deus tem coisa gloriosa. Eu preciso ter fé hoje, não preciso me preocupar com o dia de amanhã. E é claro, para não me preocupar com o dia de amanhã, eu tenho que controlar o dia de hoje. Também eu tenho que dar uma ajudinha, né, nesse sentido. Eu tenho que me controlar para não ter preocupação com o dia de amanhã. Então eu tenho que fazer as coisas certas, as coisas com sabedoria, com inteligência, para mim não me preocupar com o dia de amanhã. Então, vamos cuidar do dia de hoje, fazer o que é certo hoje, e amanhã nós vamos descansar. Vamos descansar no Senhor. Sabe o que é descansar no Senhor? Confiar em Deus. Vamos confiar no Senhor, que amanhã Deus vai fazer o milagre. Nós não precisamos se preocupar com o dia de amanhã. Né? Deus vai fazer o melhor para nós amanhã. Então, Jesus falou, isso é falta de fé. Irmãos, a fé vem pela palavra, de ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê Bíblia, seu espírito fica cheio das revelações de Deus, o seu espírito passa para a sua mente ilumina e você não se preocupa mais com o dia de amanhã. Tem coisa, se perder, perdeu, se for embora, foi, se largar, largou, glória a Deus, louvado seja Deus. Se ficar rico, aleluia, se ficar pobre, glória a Deus também. Não só eu que sou pobre, somente eu, tem um monte de pobre também por aí, né? Então precisamos ter essa unção para descansar no dia de amanhã, tirar toda a perturbação, porque a perturbação vai perturbar você, vai perturbar a sua família, vai perturbar todo mundo, acaba com a família. Isso é o quê? Falta de fé. Estamos desconfiando que amanhã Deus não vai cuidar da gente. Né? Provérbios 23, 18, põe aí, Bruna. Porque deveras
há um fim bom, não será malogrado. Tem a tradução? A minha, porque deveras amanhã haverá um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Porque deveras há um fim bom e não será. Então a minha é assim. Porque deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então Deus não vai deixar nossa esperança ser frustrada. Aquilo que você almeja vai acontecer. Amém? Mas nós precisamos confiar em Deus que nós vamos ter um bom futuro. Nós precisamos profetizar que nós vamos ter um bom futuro. Nós precisamos, quando você deixa a tristeza tomar conta de você, é porque você está desconfiando de Deus. A gente está desconfiando de Deus, está preocupado com amanhã. Deixa Deus guiar amanhã, amanhã vai ser bênção. Deus vai fazer os milagres. Porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Porque certamente haverá um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Aleluia. Amém? Deus vai cuidar da gente no futuro, mas vamos investir hoje. Palavra de Deus para nossa mente ser iluminada. Nós vivemos de revelação do Espírito. Não podemos viver só do intelecto. Só o intelecto nós não temos acesso às coisas eternas. Mas nosso chamado é pela fé. Ele chamou os discípulos pela fé. E os discípulos tinham acesso às coisas eternas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.